Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Teoremas e nos próximos minutos falaremos sobre ângulos. Veremos definição, unidades de medida, operações envolvendo ângulos e outros pontos importantes sobre esse interessante elemento da matemática. Muito bem, meus amigos, como disse, nessa aula começaremos a falar sobre ângulos. Vou dividir esse tema em 4 aulas. Nessa primeira aula eu vou dar uma introdução, uma noção inicial sobre ângulos. Na segunda eu vou falar das relações de complemento, suplemento entre os ângulos. Na terceira eu vou mostrar a interpretação geométrica dessas relações. E na quarta vou mostrar umas relações trigonométricas importantes que a gente aplica nas resoluções de questões e tal. São assuntos basilares. Eu escolhi começar esse nosso projeto por esse tópico, porque você vai ver isso em várias partes diferentes, a aplicação disso em outros pontos da matemática, aplicações também na física. Então é um assunto bem importante e é necessário ter uma atenção especial para ele. Muito bem, coloquei aqui a definição de ângulo, certo? Analisando pela geometria plana, coloquei aqui falando de duas retas, mas poderia também definir ângulos como a interseção de dois planos, mas coloquei essa definição aqui para ser bem inicial mesmo. Então, ó, ângulo é a região, posso definir assim, a região limitada por duas semirretas que apresentam a mesma origem, certo? Fiz aqui um desenho, ó, duas semirretas que têm a mesma origem e elas definem uma região. Eu consigo associar um valor a essa região e é a esse valor que eu chamo de ângulo, certo? Aqui nesse caso eu falei que esse valor era alfa. E a notação para esse ângulo, repare que eu marquei 3 pontos aqui, não colineares, claro, os pontos A, O e B, e eles formam um ângulo, esse nosso ângulo alfa. A notação para definir, para representar esse ângulo aí, é esse AOB, onde o circunflexo fica na letra que nomeia o vértice onde está o ângulo, certo? Muito bem. E para falar sobre ângulos, é importante a gente estudar também as unidades de medida que eu uso para representar essa grandeza. Existem algumas aí, mas as mais recorrentes são o grau e o radiano. Vou falar sobre cada uma delas, começando pelo grau. É um erro muito comum as pessoas tratarem as palavras grau e ângulo como sinônimos, mas não são. Ângulo é um elemento da matemática, enquanto que grau é a unidade, ou uma das unidades que a gente pode usar para representar esse elemento da matemática, certo? Coloquei aqui uma definição de grau, que seria de fato o grau, a unidade. Se você pegar uma circunferência e dividir essa circunferência em 360 partes iguais, como se você pegasse uma pizza e dividisse em 360 fatias, o ângulo central de cada arco desse aí, cada arco idêntico desse que você forma, equivale a 1 grau, certo? Então, ó, botei aqui, grau, unidade correspondente ao ângulo central formado quando uma circunferência é dividida em 360 partes iguais. Dividiu, como eu falei, né, uma pizza, dividindo em 360 partes iguais, o ângulo central de cada parte dessa aí equivale a 1 grau, certo? Agora eu vou desenhar aqui para vocês visualizarem melhor essa relação aí do grau. Então, pessoal, como eu falei, o grau tem essa representação aqui, ó, tá vendo? Peguei uma circunferência e botei aqui uma dessas 360 partes que eu falei que eu vou dividi-la, tá vendo? 1 grau corresponde a esse ângulo central que aparece nessa parte da circunferência aí, que eu dividi, beleza? Muito bem, ainda falando sobre o grau, é importante, antes da gente entrar com mais detalhes nessa unidade de medida, falar o que é um sistema sexagesimal, certo? Porque o grau ele é um sistema que obedece essa relação, é uma medida que obedece essa relação. Basicamente, esse sistema é um sistema que se baseia na divisão do todo em 60 partes, beleza? Nós temos um sistema decimal, certo? Porque, se você reparar, a cada 10 quantidades a gente forma uma nova, beleza? 10 unidades formam uma dezena.
né? 10 dezenas, uma centena, e assim por diante. O nosso sistema, como eu falei, é um sistema decimal. Um sistema sexagesimal é, como eu falei, esse sistema dividido em 60 partes. Muito bem. E o grau, ele obedece esse sistema aí, certo? E quando você olha um grau, um ângulo medido em grau, ele pode apresentar 3 divisões, beleza? Ele pode ser representado, né? Aparecendo aí o grau, o minuto e o segundo. Eu já vou falar qual é a relação entre essas 3 divisões, esses 3 grupos aí que aparecem dentro dessa unidade, o grau. Muito bem, pessoal. Então temos aqui a relação entre grau, minuto e segundo, certo? 1 grau equivale a 60 minutos, 1 minuto equivale a 60 segundos e, comparando essas duas relações, você tem que 1 grau é igual a 3.600 segundos, certo? Como eu disse, é um sistema sexagesimal, ou seja, dividido em 60 partes, né? Então, ó, a cada 60 minutos você tem 1 grau, a cada 60 segundos você tem 1 minuto, beleza? E essa última relaçãozinha aqui é feita comparando esses 2 pontos aqui, entre grau e minuto e segundo, certo? Coloquei aqui, ó, um item para a gente ver como é que ocorre também essa transformação, certo? Eu botei aqui, ó, transforme 65 graus em minutos, certo? Quero passar então esse valor aqui de grau para minuto. Bem simples, né? Posso montar uma regra de 3 simples. Vejo, né, que as duas grandezas, grau e minuto, são diretamente proporcionais, então não tem que inverter nada. Multiplicando cruzada, você acha a relação que o x é igual a 3.900 minutos, ou seja, 65 graus equivale a 3.900 minutos. Show? Bacana. Você pode realizar também, dentro dessa unidade de medida, dentro do grau, as operações básicas, de maneira bem tranquila. Posso realizar soma, subtração, multiplicação e divisão, envolvendo o grau dessa maneira mais abrangente, né? mais específica. Geralmente em filmes de guerra, né, tal, quando o cara vai dar a localização de algum ponto, é comum você observar a latitude e a longitude dadas em grau, minuto e segundo, porque isso aí, né, quanto mais detalhado, mais preciso vai ser essa definição do ponto aí, né? Muito bem. Aí temos aqui, como é que eu realizo a soma? Se eu fosse só o grau aparecendo aqui, você ia fazer tranquilamente, né? 50 mais 23. Mas aqui eu coloquei outras casas, né? Botei aqui, então, 50 graus, 53 minutos e 37 segundos, mais 23 graus, 12 minutos e 9 segundos. Eu peguei essas questões aqui, ó, do material que eu coloquei o link na descrição do vídeo. Você acessando esse link, ele vai te levar para um drive onde tem a lista que eu montei sobre o tema dessa aula. Beleza? Tem umas questõezinhas lá para você praticar o que a gente viu aqui nessa aula de hoje. Bacana. Aí eu vou somar tranquilamente, ó. Vou pegar aqui, né? Eu preciso somar de casa em casa, certo? Vou somar, obviamente, segundo com segundo, minuto com minuto e grau com grau, beleza? Aí eu vou somar aqui então, ó, 37 segundos mais 9 segundos. Isso vai dar 46 segundos. Agora eu vou somar 53 minutos mais 12 minutos. Somando isso aí, eu tenho 65 minutos. Mas aí eu lembro da nossa estrutura do sistema, né? Repare que a cada 60 minutos eu tenho 1 grau, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou passar esse excesso de minutos para o outro lado, certo? Vou transformar eu já tenho mais de 60 minutos aqui, ou seja, eu posso juntar isso aí para formar uma outra unidade, que no caso, a unidade seguinte, que é o grau. Vou realizar a soma aqui primeiro, ó. 50 mais 23 tem 73 graus. Fiz a soma normalmente, mas preciso reparar aqui, ó, nos minutos. Tem 65 minutos. 65 é 60 mais 5,
não é isso? E eu vi aqui da nossa relação que 60 minutos é a mesma coisa que 1 grau. Então eu posso transformar isso aqui, ó, em 1 grau e passar para frente, certo? Então, ó, a minha resposta aí fica 74 graus, tá vendo? Esses 60 minutos aqui eu transformei em grau. Era 73, transformei esse aqui em grau, somei ele na frente. Cinco minutos e 46 segundos, beleza? Então, realizando a soma, eu encontro aquele resultado. A subtração também é bem parecido. Ó, faço as operações normalmente, observando a relação que nós temos aqui no nosso sistema, certo? Ó, faço a conta, como já falei, de casa em casa. Segundo com segundo, minuto com minuto e grau com grau. Fazendo essa conta aí, ó, e claro, se eu for analisar, né, a ordem, qual que é maior, eu vou observar sempre a maior casa, certo? Que no caso aí é o grau. 75 graus, eu já posso afirmar que esse valor aí é maior que o 31 graus, independente do que eu tenho depois, de minuto e segundo. Obviamente, observando essa relação que nós temos aqui, certo? Sem passar dessa relação. Bacana. Subtraindo aqui então, ó, 42 segundos menos 36 segundos. Fazendo essa conta, eu fico com 6 segundos. Beleza. Aí agora, ó, vou subtrair, né? 3 minutos. Vou subtrair dele esse 47 minutos. Eu não consigo fazer essa conta, certo? Porque o 3 é menor que o 47. O que eu faço? Mesma coisa que eu aprendi lá no meu sistema decimal. Vou pedir emprestado. Aqui, ó, vou pegar 1 grau daqui, certo? O que era 75 antes, agora vai ficar 74. E aí peguei 1 grau. Mas faço o quê? Eu sei que 1 grau equivale a 60 minutos, não é isso? Eu já tinha 3, peguei 1 grau, que vale 60 minutos, vou somar com o que eu já tinha ali, ó. Ou seja, isso aqui, ó, passa a ser 63 minutos. Faço a conta. Isso aqui vai dar 16 minutos, certo? Agora pegando ali, ó, fazendo também 74 graus menos 31 graus, eu fico com 43 graus. Beleza? Então, ótimo. Bem simples, né? Coloquei essa aqui já propositalmente para te mostrar o que acontece se em alguma das outras casas, né, de minuto e segundo, eu tiver que pegar emprestado, certo? Se fosse aqui no segundo, ia fazer a mesma coisa, só que ia pegar do minuto. Tudo bem? Bacana. E a multiplicação? Também bem simples, ó. Como eu falei, multiplico sempre de casa em casa. Fazendo aqui, ó. 9 segundos vezes 7. Isso vai dar 63 segundos. 41 minutos vezes 7. Isso vai dar 287 minutos. Por fim, 85 graus vezes 7. Isso vai dar 595 graus. Beleza? Repara que as casas ali de segundo e de minutos são todas maiores do que 60, certo? Então eu posso transformar usando essa nossa relaçãozinha aqui. Posso separar em grupos de 60 e transformar esses grupos aí nas unidades seguintes, certo? Então, ó, esses 63 segundos aqui, ó, posso separar em 60 segundos mais 3 segundos, certo? Esse 287 minutos, posso escrever como sendo 240 minutos mais 47 minutos. Tudo bem? E aí, ó, esses 60 segundos posso transformar em minutos, né? Isso aqui vira 1 minuto. E esse 240 minutos eu posso transformar em 4 graus. Beleza? Então, ó, o resultado disso aí fica 599 graus, ó,
Aí era 47, né? Vou somar com 1 minuto que veio dali, ó. 48 minutos e fica na parte dos segundos ali, 3 segundos, beleza? Por fim aí das nossas operações básicas, coloquei a divisão, uma conta simples, né? Só números pares e dividido por 2. Então, ó, como falei, sempre de casa em casa. 46 graus dividido por 2 vai ficar 23 graus. Vai restar 0, aí depois 26 minutos dividido por 2 vai ficar 13 minutos. E, por fim, divido 38 segundos por 2, que eu vou ficar com 19 segundos, certo? Na divisão aqui, né, no final vai dar resto zero. Na divisão aqui, vale a pena eu destacar 2 pontos. Primeiro, por exemplo, se aqui fosse um número ímpar, certo? Se fosse 47, o que eu ia fazer? Eu ia dividir por 2, como está aqui na conta, e ia ficar 23 a restar 1. O que eu ia fazer com esse 1? Eu ia transformá-lo na unidade anterior, que no caso aí é o minuto, certo? Então ia virar 60 minutos, que eu ia somar com o que já tinha aqui e ia dividir. Ah, isso aqui fosse 27, aí eu ia somar com 60, ia ficar um número ímpar, ia restar 1, ia fazer a mesma coisa. Multiplicar por 60 para virar segundo e somar com o que já tinha ali. E se no final, esse é o segundo ponto, e se no final fosse, nessa divisão aqui por 2, fosse um número ímpar, o que eu ia fazer? O resultado ia ficar um número, na casa dos segundos, um número misto, certo? Eu ia ter uma parte inteira, se aqui fosse 39, eu ia ter uma parte inteira, se é 19 inteiros, e 1 sobre 2, né? Na parte fracionária, certo? Muito bem, pessoal. A outra unidade de medida que a gente falou aqui foi o radiano, certo? Já vimos as relações que nós temos com o grau. Agora, o radiano. Se você pegar um ângulo qualquer e posicioná-lo de maneira que esse ângulo vire ângulo central de um determinado arco numa circunferência, a medida desse ângulo em radiano é igual à razão entre o arco que ele enxerga e o tamanho do raio dessa circunferência. Como assim? Se eu quiser saber, sei lá, quanto vale 75 graus em radianos, basta que eu chegue numa circunferência, que eu pegue uma circunferência assim, abra um ângulo central de 75 graus. Independente do... Isso que é bacana ver, porque independente do raio dessa circunferência, né? Se você pegar um raio menor ou um raio maior e tal, o aumento desse raio vai ser proporcional ao aumento do arco que ele enxerga, certo? Dessa forma, independente do tamanho do raio da circunferência, o ângulo em radianos vai ser o mesmo, né? Em grau também, claro. Bacana. Então, como é que eu calculo esse ângulo em radiano? O que é isso? A medida de um ângulo em radiano vai ser a razão entre o tamanho, o comprimento do arco que ele enxerga e o raio da circunferência na qual esse ângulo aí está inserido, certo? Isso aqui é uma parte muito interessante porque na física, quando você observa as grandezas angulares, a unidade de medida ali utilizada com frequência é o radiano, certo? Tanto que quando você vai fazer um paralelo entre a cinemática angular e a linear, muita gente reduz isso falando que basta dividir as grandezas lineares por R. Você acaba fazendo isso, mas o significado por trás daquilo é muito maior e vem daqui, certo? Porque você está medindo aquele ângulo, aquele espaço angular que a partícula está descrevendo em radianos, certo? E você calcula um ângulo em radiano dessa maneira, dividindo o comprimento do arco pelo raio da circunferência, certo? Coloquei aqui uma questão de exemplo, olha. Tirei também da nossa apostila, isso aí é da questão 2, o item A. Aí ele pede esse ângulo aqui em radianos. Bem simples, né? Tem um ângulo, ele enxerga um arco de 7 metros e o raio da circunferência aí 2 metros, né? Só como ilustração. Calcular então esse ângulo em radianos vai ser o tamanho do arco que ele enxerga dividido pelo raio da circunferência. 2. Dessa maneira, né? Então, quanto que dá aí esse ângulo em radianos? Esse ângulo θ em radianos é igual a 3,5 radianos.
certo? Muito bem. Aí eu coloquei aqui também, né, a relação, que também aparece com frequência, a relação entre grau e radiano, certo? Um negócio que as pessoas já ouviram aí com frequência, né, é que 2π radianos é igual a 360 graus. Essa relação existe, você pode usar isso aí como referência para fazer as transformações. Mas de onde vem isso? Né? Vou usar esse mesmo desenho aqui. Tá? Digamos que eu parto aqui do B e abra e começa a descrever um arco, né? Começa a percorrer na circunferência. Se eu não parar no A, se eu continuar e voltar para o B, o ângulo descrito aí, né? Seria esse aqui, né? O ângulo de uma volta. E a gente sabe que o ângulo de uma volta, né? O ângulo cheio, é o 360 graus. Beleza? Estou usando esse mesmo desenho aqui de exemplo, para mostrar de onde que vem essa relação. Tudo bem? E qual é o comprimento do arco que esse ângulo enxerga, que o ângulo de uma volta enxerga? O comprimento desse arco é o próprio comprimento da circunferência, né? Que eu sei que eu calculo com essa fórmula aqui, né? 2πr. Tudo bem? Essa circunferência aí, vou falar que é uma circunferência de raio R. Tudo bem? Então, para achar esse ângulo aí em radianos, eu já sei que ele é o 360, porque eu dei uma volta inteira, certo? Ou seja, eu peguei 360 ângulos de 1 grau. Lembra? E aí, multiplicando, tem um ângulo cheio, que é o ângulo de 360 graus. Lembra? Comparando com a definição que a gente viu no começo da aula. Então, ó, o comprimento do arco, 2πr, o raio, R. Aí eu simplesmente, né, corto R com R. Então, esse ângulo aí, o ângulo cheio, o ângulo de uma volta, equivale a 2π radianos. Daí que vem essa relação. Aí você pode usar, como eu uso particularmente nas questões, como referência. E aí, outra questão aqui da nossa folha, do nosso material, transforme 30 graus em radianos, certo? Bem simples. Vou usar como referência essa relaçãozinha que eu botei aqui, certo? De novo, uma regra de 3 simples, né? As duas grandezas são diretamente proporcionais. Se você aumentar a medida de um ângulo em grau, ela também vai aumentar em radianos, certo? Feito isso, multiplico cruzado e acho que 30 graus equivale a π sobre 6 radianos. Beleza? Então, meus amigos, como eu falei no começo, essa aula é a primeira parte de 4 aulas que nós faremos aí sobre ângulos. É uma parte importante do nosso projeto, porque em diversos pontos da matemática e da física, essa parte de ângulos ela aparece se você não tiver essa base para conseguir acompanhar o que você vai encontrar, o conhecimento acaba ficando defasado, certo? Então, por isso que eu decidi começar desse ponto, que é uma coisa bem interessante. Não deixe de assistir os outros 3 vídeos sobre ângulos, que eles complementam essa aula aqui. E com certeza você vai se sentir muito mais à vontade quando decidir acompanhar as outras aulas que nós daremos aqui, no caso eu, né? Darei aqui nesse nosso projeto. Beleza? Um abraço e até a próxima.